dia aí, galera. Bom dia a todos. Bom, esse é o título da palestra. Vou falar um pouquinho, tentar falar da forma mais prática possível como aplicar princípios como Solid no nosso dia a dia de codificação aí, para atingir um código de melhor qualidade. Então, a primeira coisa, o que é Solid? Né? A Solid é um acrônimo, é um conjunto de princípios que foram definidos pelo Uncle Bob Martin. Um conjunto de princípios e técnicas para você aplicar código orientado a objeto. Para atingir um código mais desacoplado, mais coeso, e que, no fim das contas, você faz tudo isso para que o custo de manutenção seja reduzido. Então, mais para frente a gente vai falar de alguns princípios. Vou começar falando um pouquinho dessas coisas. O principal framework hoje de Ruby que fez o Ruby se tornar popular é o Rails, que aplica o padrão MVC. E o framework ele traz uma infinidade de facilidades para a gente desenvolver, né? Geradores, scaffold, tem uma comunidade muito grande, tem muito projeto open source, então você consegue, sem muito esforço, criar aplicações novas rapidamente. Só que também facilidade demais deixa a gente um pouco acomodado, né? Então, enquanto a gente está produzindo código rapidamente, a gente deixa de prestar atenção, muitas vezes, a alguns fundamentos, algumas técnicas básicas, que acabam levando a alguns problemas. Por exemplo, uma coisa muito comum na comunidade Rails é o negócio de Fat Models, mais conhecido como programação procedural. Né? Você basicamente jogou a orientação ao objeto no lixo, porque você fez uma tripa de código lá que basicamente executa tudo do seu sistema, expõe dados. Né? A orientação ao objeto parte do princípio que você tem dados sempre escondidos, encapsulados, e comportamento, que são os métodos, as funções, agindo sobre eles. Com o Fat Models a gente acaba expondo dados e tendo uma maçaroca lá de métodos que faz de tudo em cima disso. Mas aí sempre que alguém começa a falar disso, tenho certeza que 90% das pessoas já pensam, puta merda, lá vem um cara falar dessas merdas chatas pra caramba, desse monte de sigla, de coisa acadêmica, e não vai pra frente. Eu, no meu dia a dia aqui, não tenho tempo de fazer isso, aí é pra quem fica estudando, ou pior ainda, é coisa de Java. Sempre tem. Falar, coisa de Java, você é de Java, eu não preciso dessa porra, porque aqui eu faço meus métodos dinâmicos, não sei o que lá. Só que, para nossa felicidade, mais um motivo para se orgulhar de ter ido para o caminho do bem, é que em linguagens dinâmicas é muito mais fácil implementar esse tipo de técnicas. Enquanto em linguagens estáticas você tem que passar por um caminhão de burocracia, de indireções e o frameworks, às vezes, para implementar essas técnicas, em linguagem dinâmica é muito fácil. Alguns princípios a gente nem precisa, porque a gente já ganha da linguagem através de coisas como duck typing, mas as outras coisas ficam muito mais fáceis. Então, eu vou falar de dois princípios só. Single Responsibility Principle e Dependency Inversion Principle. Para mim são os dois mais importantes e os que causam mais impacto no código mesmo. Os outros, por exemplo, o princípio de discovery é bem teoria matemática mesmo, é meio difícil às vezes você ver, é muito teórico às vezes. Mas traduzindo isso, para a gente não ficar só falando em termos técnicos, de princípios e coisas acadêmicas, traduzindo eles basicamente falam de duas coisas, coesão e acoplamento. Tá? Porque a gente sempre, quando está desenvolvendo orientado a objetos, lembra disso, que dois problemas que a gente tem. Baixa coesão, quando um objeto, uma entidade do seu sistema executa parte de uma responsabilidade ou mais de uma responsabilidade. E o princípio da única responsabilidade, né, ele fala que uma forma fácil de você ver se você está aplicando ele ou não é ver se o objeto, a classe, a entidade, ela tem apenas uma razão para mudar. Se ela tem mais de uma razão para mudar, se você olha lá para a classe e fala, não, se mudar aí
Se mudar essa regra de negócio, tem que mudar aquilo, se mudar a persistência, tem que mudar aquilo, então quer dizer que você já violou. Outro problema que a gente tenta evitar é autoacoplamento, que é quando um pedaço de código ali está preso a um caso de uso e suas dependências. A gente vai ver o que é isso. Então vamos para o código. Qual que é o processo usual quando a gente está desenvolvendo uma aplicação Rails? E outros frameworks que copiaram Rails também, outras linguagens, serve para qualquer um. A gente começa, gera uma aplicação, começa a pensar nas tabelas, começa a escrever, gerar migrations, começa a escrever uns finders, umas validações, uns relacionamentos, e a hora que você vê, chegou em aplicações centradas totalmente em dados e não em comportamento de negócio. Então você começa, sem perceber, você já viciou naquilo de tudo que você vai fazer, você já começa a pensar em atributo de tabela e essas coisas. Isso não deve acontecer, né? A orientação objeto é para você pensar primeiro no comportamento, os dados são consequência e eles ficam escondidos. Então, a maioria das aplicações Rails que eu já peguei para em andamento, para terminar ou para dar manutenção, elas acabam sendo isso. É um modelo user gigantesco, que ele é o centro da aplicação, o núcleo da aplicação, então ele puxa tudo para ele, é um buraco negro ali de código. Começa a ter muito código e mais uma outra classe sem importância. Então isso aqui cria um problema que a gente chama de domínio anêmico. Tá? Você tem uma classe lá que é muito forte e o resto está tudo... É basicamente um monte de estrutura de dados ali que só ficam carregando atributos de um lado para o outro. Um exemplo, tá ok para ver o código? Um exemplo, eu peguei esse do Railscast número 275, que ele coloca testes em cima de uma autenticação de usuário. Tá? Então, aqui a gente pode ver que está muito pouco coeso o objeto, porque ele está fazendo... ele está exercendo responsabilidades que não são dele. Então, o modelo usuário está fazendo validação, está fazendo a lógica de resetar a senha, e esse helperzinho aqui que o Rails introduziu, o Resecure Password, ele inclui na sua linguagem automaticamente o esquema de fazer a autenticação. Então, assim, ele nem precisou codificar a autenticação porque esse helper está ali. Então, mas preste atenção que ele está ali. Então, ele está fazendo autenticação, é como se ele tivesse um def, authenticate, recebe o user password. Então ele está fazendo muita coisa. E ele está cheio de dependências. Ele depende desse helper, ele depende do mailer, e depende desse secure handle. E aí está aqui a spec para ele. Tá, beleza. O verdinho ali está ruim, né? Agora o rosa tá ruim. Melhorou. Então, a gente vê que essa spec está bem estrutural. Por quê? A primeira coisa que eu vejo em spec que me fala que a pessoa está se preocupando muito com estrutura e pouco com comportamento é quando as descrições dos testes têm nome de método. Então, já começa com o mindset errado e aí daí para frente é só catástrofe, né? Ela depende de banco, que é o que ela está usando o Factory Girl, mas isso está gerando um registro no banco. E tem muitas responsabilidades. Então você pode ver. Então é bom que com a spec a gente consegue ler isso como uma especificação mesmo. Então você vai, descreva o usuário, e aí esse método dele, ele fala, gera um token único cada vez, salva quando a senha foi resetada, manda e-mail. Então quando você começa a ler assim, você já vê que o negócio está fazendo coisa demais. Isso claramente não é responsabilidade do usuário no nosso domínio. Então o que acontece? As specs ficam lentas, tá?
código fica muito rígido, quer dizer, ele está todo acoplado, então é difícil modificar. Quando você modifica no lugar, ele começa a ter efeitos colaterais para todo lado. E o custo de manutenção é alto por isso, porque vai custar caro para modificar e corrigir. Então, escrever specs isoladas para Active Record é difícil, né? Totalmente isolado. Como teste unitário, tem que ser isolado, não tem conversa, ele tem que ser totalmente isolado. E com o Active Record isso é difícil pelo fato de que o Active Record ou Framework, no Rails, ele tem 3 responsabilidades já por padrão. Ele é o repositório, que é a classe, que é onde você vai dar os finds e tudo mais. Ele é o model mesmo, que é o objeto, que vai ter comportamentos. E ele ainda tem parte de banco de dados nele, que ele faz o reflection do banco de dados para pegar as colunas e transformar em atributo. Então, ele, por design, ele já quebra o princípio, o SRP. Mas tem um jeito de você mitigar isso. Tá, por design ele quebra e, ok, alguns trade-offs a gente tem que aceitar, porque ele traz alguns benefícios também. Aí tem esse artigo do Uncle Bob que ele fala que o Active Record tem que ser encarado como uma estrutura de dados, não como um objeto de domínio. O que isso quer dizer? O que eu faço para chegar nisso? Todos os meus modelos do Active Record só tem isso. Você valida validações, associações, finders e acabou. Não tem mais nada, comportamento nenhum fica em modo nenhum. Tá? Então até aí eu aceito que ele vai ter essas 3 responsabilidades, que é ligado à persistência e pronto. Então, ok. Não vou começar também a ser purista demais, senão começa a dar trabalho demais e perder muito tempo. Aí vamos então passar para uma outra maneira de fazer isso. Vamos começar sempre pelo comportamento. Tá? Então eu vou criar aqui um esquema de autenticação, que é o que aquele helperzinho lá do Rails 3 faz. Então vou começar com a spec dele. Vou criar esse objeto chamado User Authentication. Que basicamente ele tem um construtor que recebe um username, uma senha, e quando as credenciais são válidas, ele permite acesso, quando são inválidas, ele não permite. Como que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou criando um usuário, nesse caso eu tenho uma factory que tem um usuário com uma senha válida, tá? Que no caso é essa senha aqui criptografada. Então aqui eu passo ela, ele vai dar true, aqui eu passo outra senha e vai dar falso. E essa aqui seria uma implementação inicial. Eu recebo ali os parâmetros por construtor, e aí no método Authenticate eu faço as verificações. Vejo se o usuário existe e depois vejo se a senha dele bate com a senha que o cara me passou. Tá? A senha criptografada. Só que, beleza, a gente melhorou quanto à coesão, porque esse objeto agora só está fazendo isso. Só que a gente ainda tem muito acoplamento aqui. Aí tem esse quote aqui da Wikipedia, da entrada sobre Active Record, do padrão Active Record, que fala que os efeitos negativos na testabilidade, no isolamento, você pode mitigar usando mock e injeção de dependência. Então, assim, para fazer esse tipo de coisa, para aplicar esses princípios, os frameworks de dublês de objetos são essenciais. São os frameworks de mock, né? A gente chama. Os dublês são um nome genérico para tudo que é tipo de mock, stub, spy, proxy e todos os outros tipos. São essenciais porque, novamente, como vocês já devem ter ouvido 1 milhão de vezes, BDD não é sobre validação. BDD é design de código. Validação você vai fazer teste de aceitação, de integração e outras coisas. Então aqui a gente está preocupado com design de código. Né? E antigamente hoje você vê 2 turmas bem distintas assim, dentro da comunidade sobre isso. Eu era dos que achavam que não, mock stub é só para uma outra coisa, quando for alguma coisa muito difícil de testar isolado, sei lá, um gateway de pagamento, alguma coisa assim. E o resto deixa quieto, porque mock stub gera teste quebradiço, gera todas aquelas coisas engraçadas. Só que aí o que eu vi, eu falei, pô, mas se tem uma galera falando disso aí, são os caras respeitáveis, eu vou dar uma estudadinha nisso aí, vamos ver o que é. Então eu fui dar uma olhadinha e vi que, na verdade, se eu estou tendo esses problemas de teste quebradiço, se eu tenho lá um setup que eu crio 1 milhão de mock de stub só para fazer um testezinho simples, na verdade o problema é meu, não o framework de mock. Eu estou fazendo o meu código errado, o meu design está ruim. E aí sim eu descobri que
juntando essas duas coisas aqui, eu atingi a felicidade. Não, consegui, juntando essas coisas você consegue testes muito rápidos, muito rápidos. Eu consigo, a maioria dos testes desse tipo de objeto isolado assim, você não precisa nem subir o Rails. Então, só aquele boot time do Rails de 15, 20 segundos, lá você corta fora. Então, o teste está rodando muito rápido, é coisa de milissegundos. E os objetos são muito desacoplados, então é muito fácil da manutenção. Precisa mudar alguma coisa rapidinho, você muda um ponto só, escreve a spec dele, acabou. Não precisa ficar mudando o sistema inteiro. Então aqui, eu vou mostrar como ficaria essa implementação depois de a gente usar a injeção de dependência. A injeção de dependência é uma forma de atingir a inversão de dependência, que é fazer os objetos dependerem em abstrações, não em implementações. Então o que eu estou fazendo aqui? A gente tem, toda a linguagem que tem duck typing, é importante a gente ter um conceito em mente. A gente nunca depende de tipo. Você nunca depende de uma classe, de um tipo. A gente sempre depende de uma interface, de métodos. Né? A gente sabe duck type é aquilo. Se ele responde aqueles métodos, acabou, beleza. Então você nunca está dependendo de tipo. Então para escrever algo desse tipo aqui, qualquer coisa que responda a esses métodos aqui, já vai servir para mim. Então para escrever specs, basta eu usar aqui está a minha injeção de dependência, né? Basta eu usar dublês, né? Então aqui no caso, a spec reescrita, usando o framework de mock do RSpec mesmo, tá? Usando dublês em vez de usar objetos concretos mesmo, em vez de usar banco de dados. Então, o que eu estou fazendo aí, eu estou criando um usuário, um repositório de usuários, que no caso é o modelo, lembra que a distinção, o model é o repositório, o objeto de negócio é a instância dele. E o motor de criptografia mesmo. Aí beleza, antes de todos os testes, eu faço o usuário retornar isso aqui como se fosse a senha criptografada dele, e faço o repositório retornar esse usuário. Aí uma coisa importante, uma coisa bem legal que tem no RSpec, inclusive, é esse esquema dele não diferenciar mais na declaração stub e mock. Ele ainda tem os métodos, mas quando você declara stub e mock ou dublê, ele vira tudo uma instância da mesma classe lá, que chama mock também por razões de compatibilidade, mas não é um mock necessariamente. Porque stub e mock a gente põe na mensagem, no método, não no objeto. O objeto ele pode ter nele stubs e mocks. Entendeu? Então eu declaro como um dublê e aí coloco os stubs nele. Tá? E aí está a nossa spec da parte que deve dar sucesso. Tá? Com as credenciais válidas, o que eu faço antes? Eu faço o motor de criptografia retornar a senha criptografada igual a senha desse usuário. Então isso vai dar sucesso na hora que eu passar. E aqui, quando para dar falha, eu ponho qualquer outra coisa, porque ele vai dar diferença e vai falhar. Por que eu estou fazendo isso? Né? Geralmente o pessoal vai falar assim, putz, aí você está colocando um monte de stub, aí você está começando a depender desses métodos, se mudar nome e tal, não sei o quê. Bom, mas como eu disse, a gente quer depender sempre de interfaces, nunca de tipos. Então não tem problema, isso é até bom, porque força você a ter um protocolo. Tá? E aí é o que eu vou mostrar um pouco mais à frente aqui, sobre como garantir protocolos. Nesse caso, a gente testou, a única responsabilidade desse objeto User Authentication aqui é falar, existe usuário, bateu a senha, passou. Não existe usuário ou existe, não bateu a senha, falhou. A gente testou isso, não testou mais, não criou registro no banco que tem que validar, ver se o usuário tem todos os atributos necessários para validar isso aí. Problema dele. O meu problema aqui é outro, não quero nem saber. Então eu crio os stubs mesmo. Às vezes nem precisa de stub, eu já escrevi teste que eu crio uma classezinha ali em cima no corpo do teste mesmo. É uma classe fake e passo para ele, beleza, respondendo os métodos. Então não necessariamente você precisa usar um framework de mock, você pode fazer na mão mesmo, usar OpenStruct, coisas desse tipo que também são ótimas para testar. Aí eu vou falar um pouquinho sobre garantir protocolo. Eu poderia abstrair um pouco mais ainda. Em vez de injetar naquele método o bcrypt direto, eu posso querer escrever um adapter para ele.
Então eu escrevo o meu adapter para o bcrypt, e aí aqui eu estou garantindo o protocolo dele. O que eu faço? Que o meu adapter sempre vai respeitar o protocolo da biblioteca. Então aqui está o adapter, o que ele faz na verdade é criar um método de classe encrypt, e aqui dentro está encapsulado o comportamento que é próprio desse motor aqui. As minhas classes vão usar o meu adapter e sempre vão esperar esse método aqui. Aí na spec do adapter, aí sim eu falo, ó, você tem que respeitar essa interface aqui. E depois na spec do meu código eu vou ter que ele sempre vai ter que respeitar essa interface aqui. Meus adapters sempre têm que implementar essa interface. Aí eu passo a injetar ele. Tá? E até onde que eu tenho que fazer isso? Beleza, eu vou extrair mais um passo ainda. Pô, eu vou ter que escrever adapter para tudo. Daqui a pouco eu estou escrevendo adapter para a classe do Active Record, né? O que eu falo é assim, em direção em excesso também é tão ruim quanto o acoplamento, tá? Em excesso. Minha dica é assim, se eu sei que alguma coisa vai mudar, já faço abstração direta. Sei que ela tem alguma chance de mudar. Se eu só não crio um adapter, uma coisa, eu tenho certeza que aquilo nunca vai mudar, o que é bem difícil. Agora, se eu tenho dúvida, aí tem uma coisa importante que assim, você tem que preservar o seu direito de mudar depois. Então, nesse caso, eu prefiro escrever um adapter, prefiro fazer dessa forma, abstrair uma vez mais, para depois, se tiver alguma mudança, eu poder fazer. Por exemplo, nesse caso, se eu falar, não, tenho certeza que meu repositório nunca vai mudar, vai ser esse modelo user mesmo, então beleza, tiro lá da assinatura do método, uso ele direto, não tem problema, entendeu? Não é... Também a gente não pode se prender a regras muito fixas do tipo, não, se eu estiver chamando uma classe direto no corpo do método, está errado. Não tem problema. Se é aquilo, algo que você conscientemente, como designer daquele código, está sabendo que existe, que, beleza, isso aqui eu estou assumindo o risco de que não vai mudar, tranquilo, a gente não pode ser muito radical também. Aí vamos falar um pouquinho de mudanças, né? Estou falando aqui que isso alivia o custo de manutenção. Vamos supor que eu tenha que mudar o algoritmo de criptografia. Nesse caso, eu escreveria outro adapter, que aí teria a mesma spec aqui para garantir a interface dele. Você vê que eu tenho um adapter de novo que expõe encrypt, que é o que as minhas classes estão esperando, e aqui dentro muda a assinatura dele em relação ao bcrypt, mas isso aí é problema do adapter. Aí na spec dele eu vou tratar isso. Não é problema do meu autenticador, não tenho que mudar ele por causa disso. Aí eu mudo ali a injeção da dependência na assinatura do método e pronto, é a única coisa que eu tenho que fazer, minhas specs vão estar passando e aí eu estou feliz. Mais uma alteração, por exemplo, se eu quisesse colocar log. Vamos fazer um caso de uso que quando falha a autenticação, ele tem que logar isso em algum lugar. Isso não é responsabilidade do autenticador, certo? Isso é responsabilidade do esquema que vai fazer log. A única responsabilidade do autenticador é delegar isso. Ele vai falar assim, ó, deu falha aqui, você vai logar em algum lugar. Então isso é mais um lugar onde o framework de mock é muito importante. Porque o que a gente quer fazer? Vamos alterar aquele nosso contexto lá que fala com as credenciais inválidas, tem todo aquele setup anterior ali em cima. Aí eu falo, ó, quando falha, você loga a tentativa de autenticação. Cria um outro dublê que é o logger e fala, ó, aqui ele tem que receber e é aqui que eu estou garantindo o comportamento. Porque o comportamento do autenticador é fazer realmente a autenticação, verificar se a senha bate. Caso não bata, delegar isso para o logger. Então, é só isso que eu preciso fazer. Então, eu chamo a autenticação ali para falhar e ele tem que receber esse método com alguma coisa que vai ser a mensagem aqui. Aí é de acordo com cada sistema. E, no cenário de sucesso, eu só falo, ó, como na minha especificação eu estou falando que quando é sucesso não loga, então ele nunca deve ser chamado. Então, basicamente, eu garanti o comportamento e a interface entre as duas classes. Outra coisa ótima dos frameworks de mock stubs é que eles deixam na cara quando você tem problema. Eles deixam alguns sintomas bem claros
de quando você está com o design do seu código está meio torto. Por exemplo, quando você começa a ter muitos mocks e stubs numa mesma dependência. Tá? Você começa, vai lá, vou escrever minha spec, abro lá o setup dela, ou before, começa a fazer stub, tenho lá um modelo, faço stub dele, faço outro, faço um mock. Começa a ficar aquela coisa trabalhosa pra caramba para fazer o cenário de teste. E eu estou toda vez batendo na mesma dependência. Quer dizer que a superfície de contato entre eles está muito ampla. E o que quer dizer isso? No final das contas, superfície de contato em orientação a objeto, quanto maior ela está, maior é o sinal de que você está quebrando o encapsulamento. Tá? Então, quanto mais métodos eu estou chamando numa dependência minha, quer dizer que aquilo lá muito provavelmente é um processo de negócio que eu devia abstrair para um lugar só, ou para dentro dessa classe, ou, dependendo do caso, para um outro objeto separado ainda. Aí vai do seu caso de negócio mesmo. Um exemplo aqui, que é bem comum, por exemplo, um controller, nesse caso de blog, que ele vai montar a página inicial. Então ele começa a chamar vários métodos em post, nas categorias, nas tags, um monte de coisa, e começa a filtrar isso, colocar paginação, ordenar. Toda vez que eu vejo isso aqui, eu faço isso. Porque olha só, quando você for escrever spec para isso, você pode ter certeza, se você for escrever spec isolada para isso, você vai começar a meter um monte de stub lá no post, aí você vai ter que começar a usar, ou você vai ter que fazer stub aninhado, você vai fazer um stub que tem algum método que retorna outro stub, e isso nem sempre é problema, tá? Não é 100%, mais uma vez é uma guia, não uma regra fixa. Geralmente, quando você está tendo stubs aninhados, é um problema de quebra de encapsulamento. Tá? Então, nesse caso, você vai usar isso, ou vai usar no AirSpec tem o stub chain, que você já passa todos de uma vez e faz fazer o stub da cadeia inteira de chamadas. Não é ruim por si só, aquilo é útil em alguns casos, mas se você está usando demais, é bom dar uma olhadinha que pode ter um problema. Tá? Aí no caso, a minha dica para controller do Rails é o seguinte: quanto mais burro, melhor. Controller para mim, meu controller só faz o seguinte: ele é um roteador. Ele faz parte das rotas do Rails. Ele só vai ver se deu sucesso, põe essa mensagem aqui e manda para essa página, deu falha, para cá. Ele vai delegar qualquer responsabilidade para outro lugar. Nesse caso aqui, desse exemplo que eu dei, eu provavelmente abstrairia toda aquela lógica lá para um outro objeto cuja responsabilidade é montar páginas do blog. Então eu receberia ali qual a página que o usuário está na paginação, se ele selecionou alguma categoria ou não, e quem faria toda aquela filtragem seria um outro objeto que só retornaria a estrutura de dados para o controller, que passaria para a view e exibiria. Muita gente faz nesse caso usar um padrão chamado presenter. Tá? Então quem tiver curiosidade pode olhar, porque nesse caso o presenter seria uma boa também, que basicamente é uma estrutura de dados que você encapsula tudo aquilo que a view precisa mostrar e joga para ela. Ao invés de ficar compartilhando um monte de variável de instância entre controller e view, você compartilha um objeto só que tem vários acessores para tudo aquilo que você quer mostrar. Outro problema que fazer spec mostra para a gente: se você tem muitos contextos em diferentes níveis de abstração, quer dizer que você está com muitas responsabilidades. O que eu quero dizer com isso? Vamos, por exemplo, ver essa spec de um modelo user do Active Recording. Então aqui eu tenho dois contextos que estão num nível de abstração, que é lógica de persistência. Então provavelmente aqui eu colocaria minhas validações as minhas specs de validações. Aqui dos meus finders, aqui é a parte que coleta dados. E aqui, por exemplo, no caso de ser um sistema pago, ou um shopping, alguma coisa assim, o usuário fazendo pagamentos. Aí dá para ver claramente que eu estou em níveis de abstração diferentes. Tá? Então isso aqui já quer dizer que isso aqui não pertence a essa classe. Então agora, para finalizar, passar algumas dicas práticas de como você percebe que tem alguma coisa errada no seu design. Primeira coisa, escreva sempre pequenas peças de comportamento facilmente acessíveis. Eu quero dizer com isso, tem uma manha muito legal. Abre o console da sua aplicação Rails lá, ou Cake, ou Django, o que for.
Vê se um processo de negócio você consegue fazer facilmente na linha de comando. Em 3, 4 linhas lá. Se você não está conseguindo, por exemplo, fazer uma compra, fazer um login, alguma coisa, se você não está conseguindo fazer fácil, começou a ter, puta, como é que eu uso sessão aqui dentro, começou a bagunçar assim, você não está conseguindo fazer na linha de comando, pode ter certeza que está faltando a abstração, as coisas estão muito acopladas, a coesão está muito baixa. Outra dica, esse aqui é um tweet do Bob Martin, que ele fala que orientação a objeto não é modelar o mundo real. Tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Não é porque você tem vários objetos físicos lá no que você está modelando que você vai começar a representar todos eles como entidades separadinhas e começar a ver o que cada um faz no mundo real para colocar lá dentro. Orientação a objeto é menos sobre entidades e mais sobre processos. Você está modelando processos de interação entre objetos e processos de negócio. Lembra sempre disso. Um exemplo, nesse caso de fazer pagamentos. Quando um usuário está fazendo pagamento, na verdade ele assume um papel diferente dentro da sua aplicação. Nesse caso, eu, por exemplo, poderia ter uma classe Customer que recebe no construtor o usuário e o fornecedor, e aí assim, aqui sim faz o pagamento. A responsabilidade dele é só isso. E aqui ele recebe o usuário porque ele precisa lá dos dados do cara para cobrar ou para emitir alguma nota e tal. Então assim, ele não é um usuário nesse caso de uso, ele é um Customer. Então, se prender menos à entidade, porque geralmente o que a gente faria é pegar e colocar isso lá no user. Só que isso não interessa para o usuário. O usuário sobre outras coisas no nosso sistema. Quando usando frameworks de mock stub, não coloque mocks e stubs em tipos que não são seus, diretamente. Nesse exemplo que eu passei, por exemplo, se eu colocar um mock ou stub naquela classe engine do bcrypt lá, é um sintoma de que eu estou violando as coisas, porque eu vou começar a depender de algo que não está sob meu controle e isso pode me dar vários problemas. Por isso que tem esse esquema de escrever wrappers e adapters, tá? Porque aí está sob seu controle. A mudança está centralizada ali. Mudou o protocolo da biblioteca, você vai lá e muda centralizadinho e não tem efeito colateral no seu sistema. Uma frasezinha do Uncle Bob que sempre vou colocar. Se todo desenvolvedor criar esse hábito aqui, o mundo seria melhor. Ontem eu vi um tweet do Tapajós que ele fala: não tem sensação melhor no mundo do que apagar código. Aí eu fiquei pensando assim e falei: legal, mas isso é meio vergonhoso, né? Pra gente como desenvolvedor, porque, porra, se a nossa melhor sensação é quando a gente destrói aquilo que a gente escreveu, tá foda, né? A gente tá fazendo um monte de merda mesmo. Porque, pô, é a mesma coisa que o engenheiro fala: nossa, a minha melhor sensação é quando derruba as pontes que eu construí. Foda. Então, assim, uma forma facinha de você começar a desacoplar seu código agora, assim, sem precisar ficar, nossa, vou lá ler todos os livros do Uncle Bob, nossa. Começa a fazer isso aqui. Começa a passar as dependências como parâmetro. Tudo que é dependência rígida no sistema, começa a passar como parâmetro. Nos seus testes, começa a usar stub e mock para ficar no lugar delas, para isolar specs. E rapidinho você vai perceber. Isso foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Eu comecei a estudar isso, só que assim, se você ficar só no estudo, você nunca aplica. Se você nunca aplicar, toda vez que você for fazer isso, você vai ficar mais lento. Você vai falar: não vou fazer essa bosta aí, vou fazer do jeito normal, porque se eu for fazer assim, eu vou demorar 2 vezes mais, e mó chatice. Então assim, sem você praticar, você não vai conseguir fazer rápido. Eu, no começo, obviamente, como eu estava aprendendo, fazia mais lento quando eu fazia desse jeito. Hoje, para mim, já é natural. Eu programo fazendo essas classezinhas separadas e injetando tudo nos métodos, nos construtores, e para mim já está rapidinho, porque já virou o jeito que eu penso. Então, se você começar com esse hábito aqui, as coisas vão melhorar bastante, com certeza. Por favor, não escreva esse negócio de Fat Models. Esse negócio não é bom para você. Crie classezinhas separadas. Põe lá no lib ou não. Eu geralmente coloco lá no diretório app. Eu tenho vários outros diretórios lá. Services, adapters, o que for. O nome que a equipe concordar ali, você põe e coloca essas classes que fazem a lógica de negócio mesmo. Bom, não adianta só ficar falando aqui um monte e esperar que isso só resolva. Então, próximos passos.
Aqui tem os nomes de um pessoal que é bom ficar de olho, porque eles estão sempre falando disso na prática, tá? Colocando código em blog, fazendo screencast, mostrando como aplicar esses princípios de forma prática mesmo, mostrando casos reais lá em aplicações Rails. Então você não fica só naquele negócio de ler sobre a teoria do que é o princípio e tal, que é bom saber, ok, mas não resolve nada sozinha também. Então aí você começando a ver esses caras, outros virão. Nosso próximo slide vai ficar bonito nessa coisa. Ó, legal. E aí são 3 livros que eu indico, tá, para isso. Eles não falam especificamente de Ruby, mas o que for de Ruby, o que for muito, por exemplo, quando eu estou lendo Clean Code e tem alguma coisa lá que só se aplica à linguagem estática, beleza, eu pulo e vamos embora. São 3 ótimos livros para começar nessa mentalidade de melhorar o código. E aí, é isso. Ó, que bonito. Perguntas? Você baixinho? Depois que eu vi a sua última palestra lá no TDC, eu comecei a fazer algumas coisas em relação a Solid. E em relação à inversão de dependência, uma coisa que eu comecei a fazer, em vez de passar como uma dependência na assinatura do método, comecei a definir atributos na classe que eu falo lá. Por exemplo, no caso do Encryptor. O que você acha disso? Ontem à noite eu estava pensando se eu colocava isso na palestra ou não. Isso aí é bom também, é a mesma coisa. E ele é uma das formas de, no Ruby, você implementar outro princípio que é o Open Closed, que fala a classe tem que ser fechada para modificação e aberta para extensão. Porque nesse caso, mesmo que seja uma mudança muito pequenininha só lá no construtor, eu estou mudando ela. Qual é uma forma de você deixar ela extensível, mas não modificável? Vai fazer isso. Colocar configuradores via atributos. Eu sou foda sem saber. Você não sabia, mas você sabia. Não dá tempo de eu colocar na palestra, eu deixei para uma próxima, mas isso aí. A gente combinou lá dessa pergunta. Mais alguma pergunta? Belezinha? Eu acho que mais nessa linha que você explicou, né, uma regra muito boa para você melhorar esse esquema da coesão e tudo mais, é você usar as regras que eles chamam de Object Calisthenics, né? Opa! Desculpa aí. Aonde você começa a limitar como você escreve os métodos, né? Você garante que eles não tenham mais que 10 linhas. Você, por exemplo, não usa else em lugar nenhum no seu código. Isso já é uma regra que vai facilitar muito você distribuir o seu código em vários métodos. Assim, o Clean Code tem bastante dessas dicas. Ontem eu estava vendo uma palestra, acho que o Jeff Cashmere, que deu na RailsConf, agora não lembro se foi ele. Que ele fala que para ele, em Ruby, cada função tem que ter no máximo 8 linhas. Se passar disso, quer dizer que ela está fazendo coisa demais. É meio complicado você colocar regra de número de linhas, porque algumas pessoas usam um código mais compacto que os outros. Usa ternários. Métodos como Flore, por exemplo, para ficar a complexidade de cada método. Tem o Flore, no método de full lá tem um monte de genzinhos que vê complexidade ciclomática, todas aquelas coisas do código. Isso é uma boa usar também. Mas é difícil colocar, eu não gosto de colocar isso assim, 5 linhas, 7 linhas, porque é complicado. Às vezes um cara gosta de escrever if, outro faz ternário, aí morreu. A regra que a gente mais costuma usar é a regra do não usar o else. Você geralmente escolhe um caminho, qualquer coisa alternativa você vai encaminhar para outro lugar. E a regra de você manter no máximo um nível de datação dentro do método. Você começa a dividir as responsabilidades. Essas são boas. Essa de não fazer o if ou else tem a ver com outro princípio lá de orientação objeto que chama tell non nested, né? Que é em vez de você ficar fazendo funcional em cima de estado do objeto, ficar if objeto ponto, sei lá, válido, sei lá, você só fala para ele o que faz. Faz alguma coisa aí, se der falha eu roteio para algum lugar, se der sucesso eu roteio para o outro. Nem sempre dá para você fazer isso, às vezes é complicado, porque aí se você vai começar a abstrair um monte, vai chegar numa classe que tem um método de uma linha. Então assim, às vezes os princípios começam a conflitar um com o outro, vocês vão perceber isso, mas se você começar a implementar todos esses, vai ter uma hora que ou você faz um ou você faz outro. E isso é normal, aí naquela hora você vai ter que pesar os prós e contras de cada um e ver o que compensa mais
Isso que é ser designer de código, não é só ficar lá na salinha separado da galera e ficar lá falando eu sou o cara aqui dentro. Entendeu? É nessas pequenas decisões que daqui a pouco, daqui a 5, 6 meses lá na frente, alguma mudança vai ter um impacto grande ou não. Volta uns slides aí pra mim. Trollou agora. Vai voltando. Só pra eu garantir que eu não viajei no código que você escreveu. Pra que parte isso aqui? Continua. Em um que você fazia com a Factory. Esse aí tá errado, tá faltando a ver. Mas... Tá, peraí. Meus memezinhos ficaram tudo com a cor invertida e não ficavam com... Volta aqui, é esse daí. Ali é build mesmo? Deixa eu ver. Não, porque ele vai precisar pegar no banco de dados do então, objeto. ok, eu vi. Porque ele vai dar aquele finder lá. Tá bom. Esse código aqui Então, foi um que eu não executei. Então você O da precisaria frente de eu fato executei. ter o... Isso aqui eu precisaria ter o factory mesmo. É porque é o seguinte, isso aqui no próximo ia ter um slide colocando um monte de stub Pra fazer errado isso. para Tá. fazer isso. Mas depois eu ia eliminar. Mas eu falei, deixa eu tirar esse aqui e já passar direto. Eu fiquei viajando, caramba, o cara não cria o Porque a hora que ele registro, fosse dar o finder, ele ia é, dar falso Tá lá bom, e ok. dar merda. Obrigado. Mas aqui teria que ser sem o build mesmo. Aí esses outros daqui da frente eu juro que eu rodei. Tá? Isso aqui tudo funciona. Pô, roda rápido, roda toda a spec em 0.0000540. Bonito. Vou te contratar. Vou de play, né, Tem mais alguma? Não. Só Cara, o Paulinho do Java, e aí, velho? uma coisa, só uma Bullying. em defesa do Tapajós, assim. Quando eu acho que não tem nada só para causar reflexão, assim, porque acho que quando você apaga o seu código, não é que você está destruindo uma ponte, mas quer dizer que você está sendo otimizado e você continua tendo o mesmo comportamento. Continua tendo o mesmo comportamento, você continua fazendo as mesmas coisas e você apaga o código, então você foi mais dry. Sim. Não, eu nem falei mal do mais Tapajós, assim. Eu também penso isso, acho que todo mundo pensa isso. Nossa, é legal quando a gente vai lá e apaga aquele montão de código. E continua Porque fazendo a geralmente- mesma coisa. Porque geralmente você melhorou, né? Aí você fala, nossa, apaguei essa cagada aqui, fiz só isso aqui. Pô, legal. Mas aí o que eu tirei desse pensamento depois? Que, pô, não era pra estar cagado de primeira, né? A galera devia se preocupar mais em fazer direito. Beleza, Não tem como você não saber tem como disso. você vai... faz parte, de vez em quando você vai pagar coisa e falar, eu já tive vezes, quando eu estava começando a aprender isso aqui, eu fazia umas coisas que hoje eu olho e falo, por que eu fiz isso? Aí eu vou lá e... então, aí eu vou lá, apago e faço de novo, isso ok. Mas é que rola apagar código num vácuo, assim, apagar código não é ruim, entendeu? Ok, beleza, às vezes eu estou fazendo redesign, estou melhorando as coisas, mas o problema é que a gente tem muito código cagado. Eu pego muita aplicação no legado para dar... Cara, é muito zoado. E aí, óbvio, te dá aquela... Você apaga toda aquela merda e fala, yes! Morra, código maldito. Mas aí é foda, né? O cara não devia ter feito aquilo para começar. Mas eu achei a observação dele interessante, não é nada contra ele, não. Se ele está apagando código, provavelmente ele está melhorando, inclusive. Então, props para ele. O Paulo é bom em apagar código. Na verdade, ele é bom em escrever todo o código, né? Esse é o Nando. É o Paulinho do Java lá do Factory. Quem que deu um RM num código todo uma vez? Apagou tudo, velho. Faz essa merda de zero de novo. Mais alguma? Pode. Certinho? Beleza, então, galera. Obrigado.